O Beato Hugo de São Vítor, ele já bem dizia isso no seu Didascalicon, que a alma, ela, digamos, deixa uma parte sua em cada sensação que ela tem. E assim ela se dispersa pelas sensações. Ou seja, ela se joga para fora, ela se exterioriza, ao passo que pela sabedoria a alma se interioriza, ela se reúne consigo mesma. Tanto é que Platão, melhor dizendo, os neoplatônicos põem o primeiro Alcibíades como o primeiro livro que você deveria ler de Platão, porque trata justamente sobre o autoconhecimento, o reunir-se consigo mesmo, que é o princípio de todos os outros conhecimentos. Deixar-se fora, por qualquer motivo que seja, destrói a alma, porque apenas faz aumentar a miséria interior dela, já que vai se perdendo o seu conteúdo, a sua substância. A pessoa vai virando uma casca, em outras palavras. E assim, muitos encontram esses prazeres em diversas coisas, né? O mundo é grande, uns encontram nas bebidas, outros encontram nas mulheres, outros encontram na pornografia, outros encontram nos jogos. Você se jogando para esse jogo faz perder a sua identidade. É claro, isso não acontece sempre, acontece especialmente com aqueles que não têm propósito na vida. Vai se perder a sua identidade interior, porque cada coisa é o que é pelo seu propósito. Por exemplo, o que difere uma tesoura da faca não é tanto a forma dela, como a forma de ela ser utilizada. A faca é para cortar carne, a tesoura é para cortar papel. Isso difere os dois. Ninguém usaria uma faca para cortar um origami, nem uma tesoura sem ponta para cortar uma carne. E por esta finalidade, a coisa é adequada ao seu fim. Mas e se a pessoa não tem finalidade nenhuma? O que ela vai ser? É a finalidade que precede a essência. Porque cada coisa é o que é pelo seu fim. E se elas não têm finalidade, elas não têm conteúdo. E assim, no caso do homem, a sua alma é miserável. E por não ter nada dentro de si, se joga para fora e se distrai. Porque se ele parar, ele pensa. Se ele pensar, ele chora. E assim, os jogos servem como um escapismo para muita gente. Não só um escapismo dos problemas exteriores, mas um escapismo da pessoa mesmo. Mas isso não é bom. Se distrair mais do que viver não é próprio do homem, cuja vida é a mais perfeita de todo o universo material. Os animais não se distraem. Os animais fazem aquilo para o qual nasceram para fazer. Entendem? E, de fato, distrair-se cada vez mais apenas faz viciar e aumentar esse abismo interior. Porque o homem não nasceu para preencher a sua substância com jogos. Não nasceu para preencher a sua substância espiritual com os prazeres sensíveis. É como dar é como saciar, melhor, preencher um abismo de terra, sabe? Uma cratera enorme que chega até o centro do planeta Terra, preencher com um cascalho. Não vai preencher com cascalho. Ou pelo menos passar um tapete por cima, assim ninguém vê. Não, a cratera vai estar lá. Ela não vai estar preenchida, só vai estar escondida. E assim, eu duvido muito das pessoas que falam, eu sou feliz sem Deus. Não, talvez você apenas, como de fato fez, escondeu de si mesmo a sua miséria. Escondeu com trabalho, escondeu com família. Mas e você dentro? Você pensa muito nas coisas que você faz? E isso te faz esquecer daquilo que você é. Mas eu te pergunto, e a eternidade? E a sua alma, seu espírito? Você não é aquilo que você faz, nem é o hábito dessas coisas práticas. Você é muito mais espiritual do que sensível, muito mais contemplativo do que prático. Onde está o saciar dessa sua alma? Onde está? Não está nos jogos. Os jogos apenas te distraem. Quando a gente usa muito de um bem limitado aqui da Terra, eles acabam enjoando. Especialmente quando nós colocamos toda a nossa inclinação, que chega até o vértice do nosso espírito, numa coisa, num bem limitado, a gente vai querer explorar tanto aquele bem que a gente vai chegar no seu limite e a partir daí só chega o mal. Aí os games começam a ficar chatos, começam a perder o sentido. E não só os games, mas qualquer coisa da vida. O cara deixa de jogar e fala, agora você é uma pessoa de verdade. E como ele vai ser uma pessoa de verdade? Mergulhando a vida dele em trabalho.
ou mergulhando a vida dele em estudos, ou mergulhando a vida dele em família, em namorada, sendo que não soluciona o problema, só faz você fugir dele. Bem, se cada pessoa vivesse eternamente, todas iriam bater no peito e dizer, verdade, não existe felicidade no mundo, apenas naquele que está acima do mundo. Quem pode se enjoar de Deus? Ele que é o bem infinito, ele que é a razão pela qual todas as coisas são boas. Nele não há maldade, não há limitação, não dá pra... Os santos lá do céu, que terão uma vida eterna, como de fato já tem, não vai chegar um momento e falar, tá bom, já chega de Deus por hoje, eu quero descansar, quero... Não. Em resumo, os jogos já não te agradam mais, porque você está jogando eles errado. Os jogos não foram feitos para você esconder a sua miséria espiritual, não foram feitos para você fugir da sua falta de propósito, melhor dizendo. A vida, ela se revela falsa quando você tenta viver mais as exterioridades do que as interioridades, porque parece mais uma ilusão. Todos os homens têm a mesma natureza, por isso também têm as mesmas almas. Melhor, tem as mesmas peles da alma. E por isso que todo o jogo parece tão similar, porque a forma como o homem é agradado exteriormente é muito similar. Na natureza, quando há falta em uma coisa, ela tende para outra, para suprimir aquela falta primeiro. Então, por exemplo, quando os animais de sangue frio têm uma falta de calor interior, a natureza joga eles para lugares que são muito quentes. Assim, por exemplo, os jacarés, eles vivem em pantanais, que, digamos assim, não são frios, são bem quentes. Ou quando eles não conseguem produzir a frieza dentro de si, eles jogam para lugares mais frios, tipo as águas. Os hipopótamos, por exemplo, eles vivem nas águas. Ou seja, na natureza, a falta de uma coisa leva ao excesso da outra. E isso é, digamos assim, um processo natural. Mas, e quando existe uma falta de interioridade? A natureza supre isso com a exterioridade. E a gente volta àquilo de primeiro que a gente falou. Uma miséria interior leva a um destacamento exterior. Ou seja, a pessoa se distrai. Na primeira parte eu falei do jogador, mas isso também se aplica ao jogo. Porque as empresas, elas percebem, elas não estão mais conseguindo atingir a interioridade do jogo. E, por um processo natural, por assim dizer, elas suprem esta falta com um excesso de exterioridade. Entendem? E por isso que os jogos que tem os melhores, mais épicos gráficos da nova geração, na minha opinião, são aqueles que estão tentando esconder algo. Eu digo, tá querendo compensar o que com isso? Com esse mapa enorme, esses prédios gigantescos, essa agitação toda. O que está tentando compensar com isso? Simples, a falta de substância, a falta de propósito. Isso é apenas parte do problema, como eu falei. Porque isso reflete a miséria geral das coisas. A gente não vê isso só em jogo, a gente vê isso em filme. Por exemplo, os filmes da Marvel é só piadinha e efeito gráfico. Mas a gente vai analisar a substância dos filmes, está piorando. Desde muito antigamente está piorando. A gente vai analisar isso, por exemplo, nos animes, nas artes digitais. É a mesma coisa. Eu não assisto muito anime, então não posso falar. Mas é sempre mais um detalhismo que uma substância. Ou melhor, vamos tentar ver isso em outras coisas da vida. Agora, atualmente, os caras estão colocando... vamos escapar da depressão através da academia, meu. Digo, sim, existe a depressão biológica, mas que consiste numa falta de produção da dopamina, e a academia pode ajudar com isso. Não estou dizendo que não é pra você fazer isso, mas e a depressão espiritual? Você não vai colocar o objetivo da sua vida na academia, só se for para você se distrair de si mesmo. Ou, vamos lá, e se for o McDonald's